E aí, gente, tudo bem? Sou Pedro do canal Pedro Costa Entrevistas e hoje estou aqui com a Cláudia Mara, que é biomédica. É uma profissão, pelo menos para mim, um tanto quanto diferente, podemos dizer assim. É, ela tem graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Faculdade de Ciências e Saúde na Barão de Mauá, no dia 5 de julho de 1991, na cidade aqui de Ribeirão Preto, que é onde eu moro, onde a gente mora, aliás. É especializada em banco de sangue, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, é, pela Barão de Mauá também. Bom, agora eu quero abrir espaço para a nossa convidada se apresentar. Cláudia, bom dia, seja Bom muito dia, bem-vinda. Pedro. Bom dia, Pedro, tudo bem? Obrigada pelo convite. Só complementando aí, né? Eu sou biomédica de formação, formação acadêmica, mas atualmente eu não exerço a profissão de biomédica. Faz mais de 20 anos que eu não exerço a profissão de biomédica, mas é a minha formação acadêmica. Eu fiz especialização em banco de sangue, mas também já não exerço. E fiz mais uma outra especialização, que é em saúde pública, pela Unesp de Araraquara. E depois eu fiz mestrado em enfermagem em saúde pública pela USP de Ribeirão Preto, pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Toda essa minha formação, ela me ajudou muito para construir a minha carreira que eu exerço hoje, né? Então, hoje eu sou consultora em sistema de gestão da qualidade para serviços de saúde, qualquer tipo de serviço de saúde, né? Desde hospital, clínicas, laboratórios, inclusive clínicas odontológicas, e também para outra área que eu atuo, que é de avaliação e auditoria, né? Então, eu atuo em duas normas, na realidade três, mas uma é, especialidade de uma certificadora, a qual eu não pertenço mais, mas eu tenho essas três formações, que é de ISO 9001, a certificação brasileira, né, da Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, e uma certificação espanhola, que é a AXA, né? Então, eu tenho essas três áreas aí de atuação. Muita gente ouve falar em biomedicina, Aham. mas não sabe exatamente o que que é. O que que o biomédico faz, né? Ah, Você pode explicar para a gente quais são, sim, quais são as principais áreas de atuação? tá. A minha formação, né, eu me formei em 91, como você falou, né, aí no comecinho. Na época da minha formação, da minha graduação, a gente não tinha muitas áreas de atuação, tá? Então, a gente saía da faculdade como bacharel, né, em análises clínicas, tá? Biomedicina e análises clínicas. O que é análises clínicas? É laboratório, né? Laboratório de análises clínicas. Então, a gente é especialista em laboratório de análises clínicas, né? A gente tem essa formação. Uhum. Também, à época, foi criada uma outra formação que era para análise ambiental, onde a gente poderia atuar em análises, por exemplo, de água, solo, várias outras áreas aí, pensando em ambiente, tá? E mais recentemente, né, há um tempo depois, foram criando outras especialidades dentro da carreira de biomédico. Então, hoje o biomédico ele pode atuar na área de imagem, né, de diagnóstico por imagem, tomografia, ressonância, medicina nuclear, né? Pode também atuar na própria licenciatura, né, como professor, em estética, né? Tem muito hoje biomédico atuando em estética, e por aí vai. Algumas formações aí, em pesquisa, tem muito biomédico que trabalha em pesquisa. Eu não sei se você está lembrado que foi uma biomédica que conseguiu decodificar, né, o vírus do coronavírus, né? E é uma biomédica que ficou super famosa, é uma biomédica brasileira, né? Legal. Então, tem muita área para o biomédico atuar. E dentro dessas áreas, falando em Uhum.
aproveitando que você falou em muitas áreas, né? Agora, dentro dessas áreas, qual que foi a área que você escolheu? Ó, então, eu saí como E por análises quê, né? clínicas. E por É, quê? Pedro, desde pequenininha, eu sempre gostei da área da saúde, desde criança. Eu falava que eu queria fazer medicina, né? Mas assim, a estrutura familiar e tudo mais não me deu condição de me preparar para fazer medicina. E a minha mãe trabalhava no hospital, né? Quando eu era pequenininha, pequena, assim, 10, 11 anos. E eu ia sempre para o hospital, no plantão, quando ela estava de plantão, eu trabalhava no banco de sangue, né? E do lado do banco de sangue tinha um laboratório. E na época, laboratório não tinha equipamento, era tudo muito manual. Então, você entrava no laboratório, era aquela coisa de cientista, sabe? Uhum. Tubo fervendo, saindo fumacinha, tudo colorido. E tinha um cara que trabalhava lá, que era biomédico, eu falava assim para ele, quando eu crescer, eu quero trabalhar em laboratório. Eu achava o máximo aquilo, que para mim era um local assim de pesquisa e tudo mais, né? E eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, de ler, de conhecer outras coisas, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com análises clínicas, né? Mas por ter, né, esse amplo campo da biomedicina, pouco tempo depois, eu saí do laboratório e fui trabalhar com medicina nuclear. Olha só, isso foi logo depois que eu me formei, eu acho que uns 6 ou 8 meses depois, eu fui para Campinas trabalhar com um grupo de medicina nuclear, que é um grupo muito grande no Brasil. Não sabia nada, nem o que que era medicina nuclear. Na minha cabeça era aquela coisa igual de NASA ou de usina nuclear que você tinha, né? Mas pelo contrário, é uma área muito legal do diagnóstico. Eu acho que é uma das áreas que eu mais gosto do diagnóstico, que é a medicina nuclear. E fiquei 5 anos nesse serviço. Depois eu fui para um outro serviço em Uberlândia para tocar o serviço lá. E lá em Uberlândia, eu acabei saindo desse serviço de medicina nuclear de lá de Uberlândia, porque eles eram muito obsoletos e eu ter que trocar o equipamento e tudo mais, e o serviço ia fechar por um tempo, e eu não podia ficar desempregada, fui trabalhar num laboratório. Voltei para análises clínicas, né? Aí esse laboratório, não, eu não ia trabalhar em bancada de fazer exame. Eles me queriam para fazer uma outra coisa, trabalhar com a qualidade, né? E foi aí que eu me descobri na qualidade. Mais de 20 anos eu trabalho com qualidade. Eu não sei fazer outra coisa hoje em dia. Eu só penso qualidade, né? Tanto que eu sou consultora há mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar com qualidade lá em 98, se eu não me engano. Então, desde então, nunca mais parei. A qualidade é como se fosse um vírus que te pica e nunca mais se sara, né? Então, hoje, eu não trocaria o que eu faço por uma outra área, né? É uma Uhum. área de bastante campo, inclusive, né, para quem tem interesse aí em trabalhar, mas tem que estudar muito, né? Porque todo dia tem uma legislação nova, todo dia tem uma norma nova, uma ferramenta nova, mas o que eu me encontrei foi na gestão da qualidade. Uhum. Como é que era, né? Agora que você já não é mais biomédico, como é que era a sua rotina de trabalho? Quais atividades você realizava no seu dia a dia? Tá? Como biomédica que eu exercia no laboratório, tá? Depois eu vou falar um pouquinho também como eu exercia como biomédica na medicina nuclear. No laboratório, eu cheguei a trabalhar aqui no hospital, né? Na época, era um hospital pediátrico, tá? Mas atendia adulto, mas era essencialmente pediátrico. Então, lá eu fazia exames de urgência de hospital, né? Não era aquela rotina pesada de um laboratório de análises clínicas que faz tudo. Lá a gente só fazia exames de urgência para o hospital. Então, fazia muito hemograma, né? Que é a parte lá que a gente analisa o sangue para ver se tem anemia, se tem infecção, né? Fazia bioquímica, que é dosagem de glicose, sódio, potássio, ureia, creatinina, todas essas Uhum. coisas. Gasometria, que era um exame importante para aquelas crianças que estavam em UTI, né? E exame de líquor a gente fazia muito, né? Uhum. E também urina. O restante a gente não fazia porque era um laboratório de urgência. E lá eu comecei sendo plantonista. Eu dava plantão no hospital, né? Então eu
trabalhava à noite e de final de semana, né? Então, final de semana a gente tinha escala, mas de segunda a sexta, de segunda a quinta, todas as noites eram minhas, né? Uhum. Normalmente eu dormia no hospital, então a gente tinha lá, o hospital tinha residência, né, médica, então, como era pediatria, tinha muita mulher, Uhum. né? Então, a gente tinha o quarto de plantão, dos plantonistas, você tinha o quarto masculino e feminino, né? E era um monte de cama lá no, no quarto. E eu sempre falo que de madrugada, quando tocava o telefone, saía primeiro o R1, que é o residente, o primeiro ano de residência. Aí o R1 ia lá atender, daí a pouquinho tocava o telefone, era o R2 que saía. Aí daí a pouco tocava o telefone de novo, era o R3 que saía. Aí na próxima tocada era a Cláudia que saía. Porque sempre tinha algum exame para fazer, né? De uma Uhum. criança que estava sendo atendida lá na urgência, na emergência, ou mesmo de criança internada. Então, essa era a minha rotina, era puxado, né? Uhum. Trabalhava muito. Hoje eu acho assim, na época também, né? A profissão não era muito valorizada, o salário não era bom. Eu acho que continua assim. Também o reconhecimento profissional não é legal, sabe? É, Você vê, a gente não tem um piso salarial, não existe piso salarial para biomédico. Mas é uma profissão importantíssima, né? Então, a nossa formação é essencialmente para formar analista clínico, né? Para análises clínicas. Então, se você pensar num profissional de laboratório, primeira pessoa que pensa é o biomédico, porque ele é formado para isso. As outras áreas, um bioquímico, um farmacêutico ou um biólogo, eles precisam fazer especialização, né, para poder exercer. Principalmente agora que tem uma nova legislação, né? Essa legislação fala que o profissional ele tem que ter uma especialização. Já o biomédico não, já sai pronto para exercer. Então Uhum. essa fase foi muito boa para eu aprender bastante, né? Uhum. Eu lembro do meu primeiro plantão, eu fiquei sozinha, eu fiquei desesperada. Eu falava assim, gente, será que eu vou conseguir? Né? Será que eu vou? E, assim, não existia equipamento, né? Era tudo manual. Hoje a gente tem equipamento para tudo, mas na época não, era tudo manual. Então, se errar uma diluição lá, você erra um resultado de exame, Uhum. né? Mas foi muito importante para minha formação. Depois eu fui lá para medicina nuclear. Na medicina nuclear eu tive que aprender tudo do zero, né? Estudar o que que era radisótopo, né? O que que era um radiotraçador, né? E etc. Mas também era uma rotina bem legal, mas lá a gente não dava plantão. Essa era uma Uhum. coisa boa, né? Mas eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes de sábado, de manhã, a gente fazia uma escala, mas era um campo completamente diferente, né? E lá foi a primeira vez que fui trabalhar com computador, né? Porque naquela época não existia computador assim em qualquer lugar, né? Então lá que eu aprendi a mexer com o computador, a gente tinha que trabalhar a imagem, né? Era bem legal, gostava muito do que eu fazia. E depois, quando eu fui para a qualidade, aí eu fui gerenciar a qualidade do laboratório. Então, implementar procedimentos, indicadores, Uhum. né, fazer treinamento, construir lá alguns padrões de qualidade do laboratório. E nessa época aí eu fui fazendo cursos e me especializando, né, na área de qualidade. Uhum. E tem alguma experiência marcante ou curiosa que você viveu na sua profissão que você pode compartilhar aqui com a gente? Marcante e curiosa. Bom, a gente tem tanta coisa que acontece. Como avaliador, então, assim, auditor, acontece tanta coisa. Quando eu fui gerente da qualidade no laboratório, a coisa que foi mais gostosa, né, que foi o começo, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, e o laboratório, ele ia ser, estava buscando certificação da ISO, né, da ISO 9001. E aí, assim, foi um longo ano de preparação. O laboratório era muito grande, a gente na época tinha quase 200 funcionários, né? Era um laboratório que atendia 2 hospitais, então era um laboratório bem robusto, né? E eu era gerente que tinha que gerenciar tudo. E aí foi um ano de muito trabalho, muita briga, a gente tinha muito, sabe? Porque assim, todo mundo quer fazer, né? E aí fica aquela coisa. O dia da nossa certificação, que a gente recebeu a certificação, para mim foi como se eu tivesse passado no vestibular, né? Então, nós ficamos um ano inteiro estudando e aí a gente tem aquela avaliação e é certificado.
Foi assim, foi para mim foi uma das melhores coisas assim profissionalmente que aconteceu. Foi a primeira vez, né? E logo em seguida a gente fez uma outra certificação que era específica para laboratório, que é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Na Cláudio, época a gente foi o sétimo ou oitavo. Cláudio. Para quem quer cursar a biomedicina, o que que você diria sobre a faculdade? O curso é difícil? O que que é essencial para se destacar? Olha, qual que é o conselho que eu dou? Aproveite bastante o curso, estude bastante. É uma área com bastante possibilidade, com muito caminho, mas tem que estudar, né? Porque o que que eu vejo hoje em dia? Muita gente, que eu até falo que grande parte é técnico com nível superior. Então, não tem a questão da análise crítica, que não sabe fazer uma interpretação, se não tiver um equipamento, não sabe fazer um exame. Então, a dica que eu dou é estude e se diferencie, né? Então, não ficar só na apertação de botão lá, entender o que que é o exame, o princípio do exame, o que que ele quer dizer lá numa patologia do paciente, como que ele vai contribuir com o médico para fazer diagnóstico. Então, a minha dica é essa. E sobre o mercado de trabalho, como que você vê as oportunidades para biomédicos hoje no Brasil? Tá. Ó, o mercado, ele está super aberto para biomédico, tá? Saiu até uma pesquisa, acho que foi ano passado, que é uma das poucas profissões que tem futuro ainda, que é a biomedicina. Uhum. Então, porque você tem um campo enorme, você tem genética, você tem biologia molecular, você tem várias áreas que pode atuar. Então, eu acho que o campo é vasto para biomédico, né? Só querer se especializar, estudar aí para entrar nesse mundo competitivo. Existe algum mito ou ideia errada que as pessoas costumam ter sobre sobre a biomedicina? Tem um que é tipo medicina? Todo mundo pergunta, biomedicina é tipo medicina? Não, não é tipo medicina. A nossa área é de análises clínicas, nós não somos médicos, nós não somos formados em medicina, né? A nossa área realmente é medicina. Ou então, acha que a gente sabe qualquer tipo de exame que pode entregar para a gente, que a gente vai saber interpretar. Na realidade, a gente interpreta um exame, mas um diagnóstico, ele não é feito só no resultado de exame, né? Então, esse é o mito também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a Cláudia Mara muito pela presença, pela disponibilidade de estar aqui para dar essa entrevista pra gente. Cláudia, agora é com você. Se você quiser deixar uma mensagem final, é com você. Pedro, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Eu gosto muito de falar sobre a minha profissão, inclusive porque tem muita gente que não conhece, né, como você falou. Hoje já está mais divulgada, mas muita gente não sabe muito onde que o biomédico atua. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Fico à disposição, se você tiver dúvidas, alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser me mandar depois, fique à vontade, tá? E se depois, mais para frente, se você quiser falar um pouquinho da outra área que eu atuo, que é auditoria e avaliação, também Sim, fique à pode ser. vontade, tá bom? Muito obrigada, viu, Pedro? Foi uma delícia conversar com você. Imagina, eu agradeço e digo mesmo, né? Foi uma delícia esse nosso bate-papo. Então, Bom, tá bom, muito então, obrigada. bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado mais uma vez. Quem gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso. Valeu.